bom dia, meus alunos do 7º ano A, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de aulas de matemática, né? Depois de uma semaninha de recesso, deu para descansar um pouco, vamos voltar aí às nossas rotinas, não é isso? Então, essa semana, as aulas aí, a realização da atividade de hoje, que é quarta-feira, até quarta-feira que vem, dia 9, entrega das atividades dia 9, tá? Percebam que aqui nós temos uma aula a menos. Ao invés de 6 na semana, nós temos 5. Por quê? Porque segunda-feira é feriado, 7 de setembro. Então, a professora retirou as aulas da segunda. E aí, nós temos uma aulinha na segunda que não teremos devido ao feriado. Sobraram 5 aulas para esta semana, tá claro? Vamos ver, então, qual a habilidade que nós vamos estudar. Primeiro, qual é o objetivo da aula? Então, através das explicações que vocês veem lá no centro de mídias e da professora, aplicar nas atividades propostas o conhecimento sobre proporcionalidade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proporção, que isso aí é um assunto muito importante e se fala sempre no cotidiano, na escola e na vida de vocês vai usar. Habilidades, né? Saber trabalhar com probleminhas envolvendo, pessoal, proporcionalidade direta e inversa de grandezas. Então, hoje eu quero que vocês entendam primeiro o que é proporção e que essa proporção é dividida em dois tipos, diretamente proporcional e inversamente proporcional. Lembrando que grandeza é tudo que se pode medir, tudo bem? Então, tudo que eu consigo medir eu chamo de grandeza. Então, aqui atenção que essas atividades podem ser apenas respondidas, mas os pontos principais, os mais importantes, se quiserem anotar, eu acho importante e válido, tá? Lembrando que aqui tem um link que vai falar sobre proporção. Então, além do vídeo explicativo da professora, vocês têm aí mais um videozinho no YouTube para assistir, para depois responder as atividades. Então, tem bastante embasamento aí para responder, tá? Não é, a professora não está jogando o conteúdo. Eu explico como se nós estivéssemos na sala, para só depois vocês responderem, tá? E qualquer dúvida, eu estou aqui disponível para ajudá-los. Primeiro, vamos falar, presta um pouquinho de atenção em mim aqui. Nós vamos falar em proporção. Veja só, quando eu vou fazer um bolo, vamos pensar lá num bolo antes da gente ler um pouquinho aqui. Esse bolo meu, né, ele vai lá, a receita tem a receita do bolo, tantos ovos. Aí nesse bolo eu coloco lá 2 xícaras de farinha. Certo? Coloco 2 xícaras de farinha. Aí eu vou lá e coloco 10 colheres de pó royal, né? Ou de fermento em pó. Coloco 10 colheres de fermento em pó. Veja, coloquei 2 xícaras de farinha. Eu posso colocar 10 colheres de fermento em pó em uma receita de bolo que só coloquei 2 xícaras de farinha? Será que tem proporção? Isso aí é proporcional? Será que está sendo proporcional o meu fermento em pó com a minha farinha? Não. Outro exemplo, eu posso dizer que existe proporção entre a altura de uma pessoa e o peso dessa pessoa? Ou seja, será que a altura tem relação com o peso? Tem proporção? Será que quanto maior a minha altura, menor o meu peso? Será que quanto maior a minha altura, maior o meu peso? Se eu fizer essas 2 perguntas e eu não conseguir resposta, quer dizer que não existe proporção entre a altura e o peso. E é verdade, não existe proporção entre a altura e o peso. Por quê? Quanto maior a altura de uma pessoa, maior vai ser o peso dela? Não, isso não é regra, nem sempre. Então, tá fora essa pergunta. Segunda pergunta, será que quanto maior a altura de uma pessoa, menor é o peso dela? Também não. Tem a ver? Então, tem relação a altura e peso? Não tem relação. Então, aqui, essas 2 grandezas não são proporcionais. Não existe proporcionalidade. Então, tá claro o que é a proporção? Agora, sabendo o que é a proporção, nós vamos ver que essa proporção ela se divide em 2 maneiras. Eu posso dizer que as grandezas são diretamente proporcionais ou que essas grandezas serão inversamente proporcionais. Mas, professora, bom, quando que eu tenho isso?
Primeira regra tem que existir o quê? A proporcionalidade. Então, eu comparo as duas grandezas e vejo se elas são proporcionais. Existindo a proporção, aí sim eu consigo classificar elas em diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, eu vou explicar cada uma, depois eu faço um resuminho. Acompanhem aqui comigo. Grandeza direta, ou seja, diretamente proporcional. Olha um exemplo. A Sofia foi ao supermercado comprar bolachas. Reparou que um pacote de bolacha custava R$1,50. Quanto irá pagar a Sofia se ela comprar 2 pacotes? E se ela comprar 3 pacotes? E assim por diante. Repare que quanto mais pacotes a Sofia comprar, mais dinheiro ela vai gastar. Então, quanto mais pacotes a Sofia comprar de bolacha, mais ela vai gastar com pagamento, mais ela vai pagar pelas bolachas, não é isso? Quando eu aumento a quantidade de pacotes de bolacha, o que vai aumentar também? O preço que eu vou pagar. Então, ou seja, quando as grandezas aumentarem ou diminuírem juntas, eu terei grandezas diretamente proporcionais. Então, o nome diz diretamente proporcionais. Essas grandezas, elas ou as duas aumentam ou as duas diminuem na mesma proporção. Então, veja o exemplo. Números de pacotes de bolacha e o preço. Vou chamar o pacote de X e o preço de Y. Aqui, então, a gente envolve o conhecimento de expressões algébricas, não é? Que nós já aprendemos, aí ele está aqui junto com a proporção. Vamos acompanhar a tabela. Um pacote de bolacha eu vou pagar quanto? R$1,50. Se eu comprar 2 pacotes, então eu vou pagar quanto que é 1,50 vezes 2? 3. Então, o preço de cada pacote é 1,50. Para encontrar o valor dos próximos pacotes, é só multiplicar o que? O preço, que é 1,50, pela quantidade de pacotes que eu compro. Aí eu consigo montar a tabelinha. Então, um pacote, 1,50. 2 pacotes, 3. 3 pacotes, R$4,50. 7 pacotes, R$10,50. 8 pacotes, 12. E 10 pacotes eu vou pagar R$15. Percebam, aumentou proporcionalmente o pacote e o preço? Sim. Então, olha, quanto mais pacotes de bolacha eu compro, mais o valor será pago. Então, aumentou a bolacha, aumentou o preço. Grandezas diretamente proporcionais. E qual que é a constante de proporção? 1,5. Está aumentando em quanto? Em R$1,50 cada pacote. Tudo bem? Então, isso aqui, né, que é vocês compararem as grandezas, né, e dizerem se elas são diretamente proporcionais. Quando acontecer essa situação, vocês terão grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior uma grandeza, maior a outra. Quanto menor uma grandeza, menor será a outra. Tudo bem? E aí depois nós vamos para o próximo tipo, que é as proporções inversas, ou seja, inversamente proporcional. Quando que eu vou ter grandezas inversamente proporcional? Veja, o João ele tem um coelho. Uma embalagem de comida para o seu coelho dá para 20 dias. Se ele tivesse 5 coelhos, para quantos dias dava a embalagem? Veja, uma embalagem dá para ele comer 20 dias. Aqui colocou então a quantidade de coelhos na tabela e o número de dias, certo? Então, um coelho, se eu pegar um coelho, vai durar quantos dias aí a ração? 20 dias. Se eu pego 2 coelhos, aqui está dando 10 dias. Quando eu pego 4, está dando 5. Quando eu pego 5, está dando 4. 10 coelhos vai comer em 2 dias e 20 coelhos vai comer em 1 dia. O que está acontecendo? Percebam que quanto maior a quantidade de coelhos, o que está acontecendo? Está diminuindo os dias. Então, quanto mais coelhos eu tenho, menos dias vai durar a minha ração. Percebam que as grandezas, quando eu comparo, uma aumenta e a outra diminui. Esse número inversamente, olha, já coloca na nossa cabecinha que ele significa o contrário, o inverso. Eu tenho coisas inversas aí nas grandezas. Uma aumenta e outra diminui. Ou uma diminui e outra aumenta. Então, isso é o resuminho aí da grandeza inversamente proporcional. Ou seja,
Quanto maior uma grandeza, menor a outra. Tudo bem? E veja, olha, um coelho vai demorar 20 dias. Se eu tiver 2 coelhos, vai demorar só o quê? A metade. Vai comer em 10 dias. Se um coelho demora 20, 2 demoram quantos? 10. Toda vez que eu multiplicar as colunas aqui, olha, está dando 20. 1 vezes 20, 20. 2 vezes 10, 20. Certo? 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 1, 20. Então, olha, eu peguei o total que era 20, né? Que daria para 20 dias e dividi pelo tanto de coelhos. 20 dias dividido por um coelho dá os 20 dias. 20 dias dividido para 2 coelhos vai demorar 10. 20 dias dividido para 4 coelhos demora 5. 20 dias dividido para 5 coelhos demora 4. Então percebam, quanto maior a quantidade de coelho, menor a quantidade de dias que vai durar a minha ração. Então aí eu tenho grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, de novo, olha o resuminho aqui em cima. Grandezas diretamente proporcionais. Quando que eu tenho? Ah, professora, quando eu aumento uma, a outra também tem que aumentar na mesma proporção. Exemplo, se eu tenho costureiras, eu tenho as costureiras e eu tenho as peças de roupa, certo? Quando eu comparo as costureiras com a roupa, essas grandezas são diretamente proporcionais? Vamos ver. O que eu tenho que pensar? Será que quanto mais costureiras eu tenho, mais roupas eu irei produzir? Sim ou não? Se isso acontecer, as grandezas são diretamente. Se não acontecer, não são diretamente. Então, aumentei as costureiras. Quanto mais costureiras eu tenho, mais peças de roupas eu consigo costurar. Isso é verdade. Então, essas grandezas, quando eu comparo, elas são diretamente proporcionais. Agora, quando que as grandezas são inversamente proporcionais? O nome já fala, inverso. Eu tenho que ter sinais contrários, ou seja, acontecer coisas contrárias com as grandezas. Quando eu aumentar uma, o que tem que acontecer com a outra? Diminuir. Então, vamos pensar na velocidade do carro, vamos comparar a velocidade e o tempo. Quando eu comparo essas duas grandezas, velocidade e tempo, o que acontece? Vamos ver se quanto maior a velocidade, menor o tempo. Se isso acontecer, elas serão inversamente. Quanto maior a velocidade do meu carro, eu vou demorar mais ou menos tempo para realizar um trajeto. Pensem, aumentei a velocidade, o que acontece com o tempo? Ele diminui. Portanto, maior velocidade, menor tempo. Quanto maior a velocidade, menos tempo eu gasto para percorrer um trajeto. Então, as grandezas estão acontecendo coisas contrárias. Uma aumenta e a outra diminui. Portanto, eu digo que a grandeza, velocidade e tempo, ela é inversamente proporcional. Tá claro isso? Grandezas diretamente. Aumenta uma, a outra também aumenta. Ou seja, quanto mais alunos, mais um exemplo, quanto mais alunos eu tenho numa escola, mais merenda eu tenho que ter. Então, aumentou os alunos, aumentou a merenda. Alunos e merenda, diretamente proporcional. Aqui, inversamente, pedreiros e dias. Quanto mais pedreiros eu tenho numa obra, menos dias eu demoro para concluir. Então, aumenta o pedreiro, diminui os dias. E inversamente, pedreiro e dias é inversamente proporcional. Vocês têm que ter claro aí, saber fazer esse movimento de comparar grandezas. Quando elas são diretamente ou quando elas são inversamente, tá? Lembrando que elas só existem aí o diretamente proporcional e inversamente se haver proporção. E quando que há proporção? Quando eu consigo comparar duas grandezas e elas têm relação. No caso de altura e peso, não tem proporção. No caso da idade de uma pessoa e da altura, também não tem proporção. Tem como eu comparar a idade com a altura? Será que quanto maior, para ver se ela é diretamente ou inversamente? Será que quanto mais aumenta a idade de uma pessoa, maior é a altura dela? Não. Então também aqui não cabe. Será que cabe aqui? Será que quanto maior a altura de uma pessoa, menor é a idade dela? Não, também não dá para afirmar nada. Então a altura e a idade também não é proporcional, não existe proporção, tá? Para existir proporção, eu tenho que conseguir comparar as duas grandezas. E aí nós vamos para a atividade.
Eu tenho uma tabelinha aqui que mostra, pessoal, a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um produto. Contudo, alguns valores e quantidades não foram preenchidos. Eu quero que vocês completem a tabela. Olha, eu tenho uma quantidade vendida de um produto e o valor que eu vou receber. Se eu vender 10 unidades, eu vou receber R$30. Se eu vender 5, eu vou receber quanto? Se eu vender... Quantas unidades eu preciso vender para receber só R$3? Para eu receber R$21, quantas unidades eu tenho que vender? Então, veja, o que eu faço? Eu sei que se eu vender 10 quantias, eu vou receber R$30. Então, eu divido R$30 por 10. Quanto que é R$30 dividido por 10? Dá R$3. Quer dizer, então, que uma unidade aí do produto, por uma unidade, eu estou recebendo quanto? R$3. Então, se em uma unidade eu recebo 3, em 10 unidades, 10 vezes 3, eu recebo 30. Em 5 unidades, 5 vezes 3, eu vou receber quanto? R$15. Aqui eu só recebi R$3. Quantas unidades, então, eu preciso vender para receber só R$3? Será que é uma unidade? Muito bem. E assim vocês vão preenchendo a minha tabelinha, tá? Na letrinha A, é para preencher a minha tabela. Aí nós vamos para B. Qual é a relação aí entre a quantidade vendida e o valor recebido? Tem relação? Existe proporção entre a quantidade vendida e o valor recebido? Veja, que pergunta que eu faço? Será que quanto mais objetos eu vender, maior será o valor recebido? Sim ou não? Se isso for verdade, tem proporção. Eu consigo comparar. Será que quanto mais eu vender, menos eu recebo? Então, eu consigo comparar quantidade vendida e valor recebido? Sim, eu consigo comparar. Então, qual que é a relação entre aí a quantidade e o valor recebido? Eu tenho uma proporção e essa proporção ela é diretamente, vocês vão dizer aqui para mim se ela é diretamente proporcional ou se essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Como que eu sei disso? Vocês vão se fazer a pergunta: será que quanto mais quantidades eu vendo do produto, mais eu recebo? Se isso acontecer, elas serão o quê? As grandezas diretamente proporcional. Aí eu faço outra pergunta: será que quanto mais quantidade do produto eu vendo, menos eu recebo? Se isso acontecer, aí elas serão inversamente proporcionais. Então veja, sempre eu tenho que fazer para mim essa pergunta, né? Aí, aquela condição que for satisfeita, eu consigo classificar se é diretamente proporcional ou inversamente, tudo bem? E a letrinha C, verificou alguma regularidade nos resultados? Vocês verificaram alguma regularidade aqui? Depois de preencher, vocês vão olhar. Um produto que eu vendo, eu recebo 3. 10 eu recebo 30. 5 eu recebo 15. Está tendo alguma regularidade? Será que eu estou aí... da quantidade vendida para chegar no valor recebido, eu estou multiplicando por algum número? Será que eu multiplico aí a quantidade vendida por algum número para chegar nos resultados de valor recebido? Será? Que número será que está sendo a minha constante de multiplicação aí dessas grandezas? Observe, analise, volte lá em cima na explicação, veja novamente. Questão 2. Analise a tabela a seguir e explique como elas se foram formadas. Em seguida, escreva a expressão para representar aí qualquer resultado. Veja, eu tenho uma tabela, eu tenho duas grandezas. Aqui eu tinha 12, o 12 virou 30. Aqui eu tinha 6, o 6 virou 60. Aqui eu tinha 36, o 36 virou 10. Aqui eu tinha 3, o 3 virou 120. Tá tendo proporção? Não está tendo? Como eu faço para encontrar o próximo? Será que eu estou multiplicando o x por alguma coisa? Eu estou dividindo o x por alguma coisa? Será que... Qual que seria a relação entre uma grandeza e outra, entre o x e o y? O que eu faço para o meu x virar y? Ou para o y virar x? Multiplico, divido, por que número? A mesma coisa na tabelinha B, tudo bem? A questão 3, vocês vão classificar as grandezas para mim em diretamente proporcionais ou inversamente. Eu tenho aqui uma tabelinha com duas grandezas, então eu estou comparando trabalhadores com o número de dias para a conclusão de uma instalação. Então veja, se eu pego 5 trabalhadores, eu vou demorar quantos dias? 240 dias.
eu dobrei o número de trabalhadores. O que aconteceu com os dias? Dobrou ou diminuiu? Diminuiu pela metade. E aí depois eu coloquei 20 dias. Se eu pegar 20 trabalhadores, perdão. Se eu pego 20 trabalhadores, eu demoro apenas 60 dias. Se eu pegar 40 trabalhadores, eu vou demorar só 30 dias. Percebam. O que está acontecendo com os trabalhadores? Está aumentando ou diminuindo? Ah, professor, o trabalhador está aumentando. E o que está acontecendo com o dia? De acordo que eu aumento o número de trabalhadores, o que está acontecendo com o número de dias? Está aumentando ou diminuindo? Ah, professor, está diminuindo. Quanto mais trabalhadores eu tenho, menos dias eu demoro para concluir a instalação. Então aí eu já sei, já consigo escrever se essa grandeza ela é diretamente ou inversamente. E qual é a constante aqui? A minha linha de cima aumenta de quanto em quanto? A de baixo diminui de quanto em quanto? É isso que eu quero que vocês respondam. Então, coloquem para mim se é diretamente, proporcional, inversamente e por quê, tá bom? Na questãozinha 3, certo? Questãozinha 4, né? É uma situaçãozinha do cotidiano. Olha só. A Carla visitou em uma semana uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. O quadro expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Veja, eu tenho então uma tabelinha com duas colunas. Aqui eu tenho o tempo de produção, aqui eu tenho a quantidade de calças produzidas. Então, em 5 horas, né? Vamos interpretar a tabela. Em 5 horas, ela produziu quantas calças? 300. Em 10 horas, vai produzir quantas? Em 15 horas, produziu 900. Em 20 horas, produziu quanto? O que está acontecendo? Quanto maior aí a quantidade de horas que eu tenho, quanto mais tempo eu tenho para produzir calças, eu vou produzir mais ou menos peças. Será? Pensem comigo, aumenta o tempo de produção, eu produzo mais calças. Então, aumentei uma grandeza, a outra também aumentou. Depois de fazer essa análise e preencher a tabela, vamos observar e responder aqui. Observando os tempos e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude a Carla a, letra A, calcular a quantidade de calças produzidas em 10 horas e em 20 horas. Então, vocês vão preencher a tabelinha aqui. Em 10 horas, quantas calças ela produz? E em 20 horas, seguindo a mesma proporção de produção. Letra B, compreender o que acontece com as quantidades de calça em relação ao tempo. Aqui eu quero que vocês me digam o que está acontecendo em relação às calças e ao tempo. Será que eu quero que vocês escrevam aqui. Olha, eu percebi que se eu aumentar o número de horas trabalhadas, eu vou produzir mais ou menos calças. Portanto, isso. Essas grandezas são ou diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Essa é a análise que farão. Tudo bem? Então, pessoal, tentei trazer exercícios mais simples do cotidiano, aplicações, espero ter ficado claro, tá bom? Aqui, lembrando, a minha devolutiva, as dúvidas, o horário, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 3 horas da tarde. Exceto segunda-feira, dia 7 de setembro, que é feriado. Então, aí no feriado a professora não trabalha e nem vocês trabalham. Então, eu não atendo celular, mensagens na segunda-feira, tá? Vocês podem mandar, só que a professora nem vai ver e nem dar retorno. Segunda-feira é feriado, precisamos aí desse descanso. Qualquer dúvida, manda mensagem, a professora está aqui para ajudar no que for necessário, tá? Então, o que nós aprendemos essa semana? Essa semana nós falamos sobre proporção diretamente e inversamente proporcional, juntamente com a álgebra, as expressões algébricas, tá claro? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.